Sejam muito bem-vindos a mais um Respira. Vai passar. Eu sou a Márcia Braga, sou ginecologista obstetra e defensora do parto adequado, parto humanizado. Eu sou Luísa Sader, sou psicóloga obstétrica. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que são as vias de parto. E nesse primeiro episódio da série, a gente vai falar um pouquinho sobre a cesariana e as implicações sociais, físicas e do desejo materno também. Acompanha a gente para a gente poder discutir, contar um pouco de história e entender um pouco melhor sobre o contexto da cesárea. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que muitas de vocês discutem, estudam, mas muitas de vocês ainda estão temerosas, que é sobre o parto. E a gente vai dividir em dois episódios. O de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cesariana. O tema parto, ele gera muitas angústias muitas vezes, né, é um tema que gera também curiosidade, até para quem não quer ter filho, né. Exato. E eu sempre gosto de começar perguntando para as minhas pacientes se elas sabem como elas nasceram. Você sabe como você nasceu? Então, gente, nasci de uma cesariana. E na época, assim, quem nasceu aí na década de 70, 80, 90, muito provavelmente nasceu de cesariana. E às vezes, assim, por indicações que a gente não consegue entender muito bem, não foram boas indicações na literatura médica, mas isso reflete muito a cultura da nossa população e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais para você sobre. Então, segundo a minha mãe, eu estava sentada e a bolsa rompeu durante uma consulta de pré-natal. Independente, tá, gente, se eu tivesse cefálica, se a minha mãe tivesse em trabalho de parto, seria cesárea do mesmo jeito. E aí, ela morava em Lafayette, decidiu, ter o parto aqui em Belo Horizonte, porque na época, na minha cidade, na cidade onde eu vivi, existia muitos desfechos ruins, muitas cesáreas, assim, com muitas complicações, assim, que eram muito relacionadas à própria atuação dos obstetras da cidade, então ela decidiu ganhar em Belo Horizonte, porque também era chique na época, né, vim ganhar em Belo Horizonte, paguei o seu parto em dólar, tadinha, ela fez o maior sacrifício, funcionária pública, vocês imaginam, né. E aí ela conta que a bolsa rompeu então nessa consulta de pré-natal, era uma segunda-feira, e aí o médico saiu carregando ela no colo, porque o consultório era em frente à maternidade. Eu nasci na maternidade Otaviano Neves, e o consultório era naquele prédio da frente, onde tem muitas salas ali comerciais. E aí, e é curioso isso, porque assim, gente, quando a bolsa rompe, e a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, você não tem que ter esse desespero todo de sair carregando a pessoa no colo, quando a bolsa rompe, o neném não vai nascer ali de repente, igual é nos filmes e nas novelas, né? Mas traz uma história até muito interessante, né? Saiu carregando no colo. E aí, beleza, chegou, eu nasci às 8h30 da noite, então, no meu entendimento, realmente não foi uma cesárea planejada, né, assim, de hora marcada. E aí eu nasci. Naquela época não existia o alojamento conjunto, que é o alojamento onde a mãe e o bebê estão no mesmo espaço. Porque se a gente for parar para pensar, a gente é mamífero, e mamífero tem que ficar perto do filhote. Vocês já viram, assim, provavelmente você já tem gatinho ou cachorrinho em casa, quando eles dão cria, tem que deixar o bebezinho, o filhotinho perto da mãe, senão a mãe evolui ali com uma depressãozinha, começa a ficar, entristecida, pode até inclusive matar os filhotes, sair fugida, até evoluir para uma piora lá da condição dela. Então, por que que a gente faz isso com os filhotes de humanos? Por que que a gente faz isso com os nossos bebês? Mas na época era uma cultura e segundo a minha mãe, ela fala que eles, falaram: "Não, é bom para você poder descansar". E assim, tudo que uma mãe quer, por mais que esteja cansada, é ficar ali agarradinha com o filhote. Algumas vão ficar ali amedrontadas, não vão querer estar mesmo perto ali, então um processo de entendimento, mas uma grande parcela vai querer ali fazer um contato pele a pele, cheirar a cria, reconhecer ali aquele bebê, olhar para aquele neném, e existiu essa separação, né, muitos de nós passaram por isso até muito pouco tempo e talvez em até algumas realidades aqui no nosso país isso ainda acontece, apesar disso ser proibido. Então, houve, né, essa separação e a minha mãe conta que a minha avó ficava, pedia para poder na verdade a minha mãe falava assim para minha avó: "Vai lá ver como é que a Marcinha tá lá no berçário". E na hora que a minha avó foi lá me ver, tinha vários bebês, e aí ela falou: "Eu queria saber onde está minha neta". Aí a enfermeira mostrou: "Aquela ali". Ela: "Não, aquela ali é japonesinha, eu quero saber onde está minha neta". Só que eu fui a única menina que tinha nascido no dia.
E aí ela falou: "Não, ela mesmo", que eu nasci com cabelo muito pretinho e de cabelinho já, e o olhinho de todo recém-nascido é mais puxadinho mesmo, mais fechadinho. Aí a avó: "Ah, não, então tá, então é ela mesmo". Aí foi engraçado, porque eles contam, assim, que meu pai falou assim: "Não, não tem problema não, pode nascer de qualquer jeito, que eu sei que é minha filha", assim, eu achei bonitinho ele ter trazido isso, né. Mas essa foi minha história de nascimento. A minha mãe conta com muito carinho como é que foi o processo da amamentação, que foi um vínculo muito forte, uma coisa que ela sonhou muito, e ela me amamentou até quando eu cheguei aos 4 anos de idade, porque quando eu tinha 3, meu irmão nasceu, então eu voltei a mamar. E aí ela conta, assim, desse vínculo, assim, muito forte, muito visceral, muito, conectado, assim. E eu vejo esse maternar dela muito em cima dessa nossa conexão, que eu acho que talvez foi perdida no parto, e ela acompanhando agora, né, os meus trabalhos e tudo mais, vendo como é a forma de nascer, ela conta muito, assim, como ela foi violentada, como ela não foi, ouvida e subjugada. Porque eu falei com ela: "É muito fácil a gente acabar optando por uma cesárea por desconhecimento, assim, por achar que é algo mais inseguro, que é algo mais arriscado, e sempre tem aquela cultura, mas você quer colocar o seu bebê em risco por conta de um parto? Então paira nesse imaginário da cesárea essa coisa assim, eu estou fazendo o melhor para mim e para o meu bebê, como uma evolução da tecnologia, eu não quero correr riscos, como se naquele ato cirúrgico você não estivesse se colocando em maior risco em relação a um parto normal. E minha função aqui, a nossa, não é demonizar a cesárea, porque ela salva vidas, mas ela deve ser feita quando bem indicada. Quando bem indicada, ela salva vidas, ela vai ser a melhor via numa situação como essa. E o seu parto? Então, contrariando a época, né, eu nasci via vaginal, foi um parto normal, um parto onde minha mãe recebeu muita analgesia, e aí ela disse que não conseguia se movimentar, ela teve dificuldade no expulsivo, ela não conseguia, me trazer ao mundo. E aí, obviamente, um parto cheio de violências, né, o que hoje é violência e acho que na época não era visto assim, mas com Cristeler, com episiotomia, e eu nasci de fórceps. E por muitos anos a minha mãe sempre falou assim: "Não, você nasceu de fórceps", como se fosse algo, e eu acho que na época era, né, muito mal visto, porque existia muito erro médico. Então, às vezes, o bebê nascia com a cabecinha machucada, né, às vezes até uma lesão craniana, né, amiga. Mas eu nasci de parto normal. Meu irmão também, meu irmão escorregou, já nasceu num parto natural mesmo. Minha mãe conta que meu pai fez questão de filmar os 2 partos, assim, mas não foi uma filmagem, né, atrás da gestante, não, foi uma filmagem, tipo, com zoom ali, sabe. E minha mãe conta que ela segurando a porta do elevador e chamando meu pai: "Vamos, vamos, vai nascer", e meu pai pegando a câmera, que na época era um trambolhão, assim, né, uma caixa grande, e as fitas para poder levar para poder filmar. Mas eu também fiquei no berçário, recebi muita visita, porque eu fui a primeira neta, a primeira bisneta, então minha família de outras cidades, né, veio, e minha mãe conta que estava ali no na maternidade e cheio de visita, minhas tias cheia de perfume, e passando bandeja de salgadinho em cima dela, e assim, não foi uma experiência muito legal, mas, e um parto violento também, né, É. diferente E do que você a gente nasceu, pensa. assim, de dia, de Eu noite? nasci às 6 da manhã. Que delícia. É. Então ela passou o trabalho de parto à noite, né? Sim, ela fala que foi para o hospital por volta da meia-noite, e às 6, acho que 6h07 eu nasci. Olha só, que legal, É. amiga. E é realmente, assim, é raro, né, os partos que aconteciam naquela época, por via vaginal, assim, tinha aquela cultura, assim, que se você tem condições, você paga por uma cesárea, como se fosse uma evolução, e poucas mulheres tinham essa percepção igual sua mãe teve, de que Sim, o parto normal seria mais saudável. E eu acho que eu lembro da sua mãe contando que ela, eh a sua avó teve parto normal e ela falou: "Não, eu posso ter também", porque ela teve. E eu lembro que a tomada de decisão dela foi muito em cima disso. foi. E eu acho que a obstetra que acompanhava na época era uma obstetra, na época ela era tida até como doida, no contexto, né, médico aqui em Belo Horizonte, porque provavelmente era a médica que defendia o parto normal, né, tanto que curiosamente a minha tia tem a minha tia é irmã gêmea dela, e ela foi mãe 1 ano e 10 meses depois que eu nasci, 3 meses depois do meu irmão, e ela teve uma cesárea agendada. Então, como que é diferente, assim, né, foi uma decisão pessoal dela mesmo. Sim, exato. Nossa, isso é muito assim,
apesar dos pesares, né, de ter sofrido as inúmeras violências que hoje a gente entende como violência, ela teve essa experiência. É muito triste porque, assim, quando a gente olha para trás, né, e a gente nós hoje da humanização, o que a gente tenta buscar associar a ciência, a evolução da tecnologia mesmo, dos estudos, com conhecimentos às vezes até ancestrais, no cuidado ao parto. Então a gente tem visto que algumas intervenções não devem ser mais feitas, devem ser rediscutidas, e assim, e é muito difícil no nosso país, né, o nosso tema hoje é falar sobre cesariana, mas tem que trazer essa provocação, você pensar um pouco fora da caixa, você pensar para além, né, por que que eu estou buscando por uma cesárea? Será que essa minha tomada de decisão ela não é muito pautada no medo ou num movimento social, que a maioria das pessoas nascem eh, de cesariana. Então, assim, muito nessa ambiência de medo, de insegurança, de desconhecido, vocês acabam optando por uma via que talvez é a única que vocês conhecem, que as pessoas ao seu redor têm. Então, assim, pensar fora da caixa, no sentido de buscar por um parto normal, é talvez até um ato de rebeldia, assim, é um ato de coragem, porque você precisa de fato se encorajar, você precisa se fortalecer nessa tomada de decisão, porque mesmo escolhendo por um parto normal, o desfecho final do seu parto pode ser uma cesárea. E você está pronta para poder, é, é, você está pronta para uma mudança de planos? Porque essas pessoas, essas mesmas que falam: "Não, você tem que ter uma cesárea e tudo mais", são as mesmas que vão falar: "Não, tá vendo, sofreu à toa, podia ter feito uma cesárea desde o início". Então, assim, não entenderam de nada a concepção inicial do que é se buscar uma via de parto. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença de parto humanizado, parto normal e cesariana? Tem gente que confunde ainda um pouco, né. Todo mundo acha que parto humanizado é uma via de parto, que majoritariamente é um parto na banheira ou um parto na relva vivante tocando violão. E a humanização, gente, é uma forma de assistência. Então, assim, nós somos humanos, né? Então, ninguém quer ser tratado como um animal, concorda? E talvez nem um animal deve ser tratado como um animal, né? Porque a gente pensa numa atitude animalesca, talvez uma violência e tudo mais. Então, a humanização, ela é como ser tratado. É você ser acolhida na sua decisão, ser ouvida, ser assistida, ser respeitada. Infelizmente, a gente tem que falar de parto humanizado e falar essa expressão para as pessoas entenderem que nós mulheres somos humanas e que a gente merece ser respeitada como mulheres. E no último episódio a gente falou sobre o corpo feminino ser muito violável, ser facilmente corrompido, ser facilmente acessado. E no momento de maior vulnerabilidade da mulher, não é por menos que ele também vai ser violado, sem às vezes o nosso consentimento. Então, infelizmente, a gente tem que falar que o parto tem que ser humanizado, porque não era nem para a gente ter que falar isso. Era para ser inerente, né. Inerente. E aí, é muito interessante que quando eu estava grávida, as pessoas, algumas pessoas, foram poucas, me perguntaram assim: "Ah, você vai querer esse tal de parto humanizado? O que que é esse parto na banheira?". Aí eu falei assim: "Olha, eu como uma boa ser humana, eu vou querer ser tratado como um ser humano, sim. Então eu quero ser respeitada, eu quero ser acolhida, eu quero ser ouvida. Agora, se eu quisesse um parto não humano, talvez eu ia querer sim que eu fosse violentada". No seu parto foi assim? Aí eu fui assim, a gente fica mais assim, né, na gestação. "Como é que foi seu parto?". Aí perguntei pra ela. Aí foi curioso, porque a pessoa falou assim: "Nossa, o meu assim, eu tive a minha cesárea, e aí depois", porque eu não quis saber desse trem de parto humanizado não. Mas assim, nossa, a minha médica, assim, depois da cesárea me colocou assim, numa sala de pós-operatório, parecia uma baia. Aí eu falei assim: "Uai, mas eu acho que mas foi o que você escolheu também. Então, assim, você falou que você não queria um parto humanizado". Então, assim, mas foi num tom provocativo, não foi nem de culpabilizar aquela mulher, mas, assim, eu acho que eu já estava tão de saco cheio, sabe, de ter que ouvir de maneira, assim, tão jocosa, né, parto humanizado, como se fosse algo bobo, como se fosse algo, assim, digno de piada, que eu só transbordei meu copo. E eu passei por isso na residência também, eu fiz residência num lugar muito conservador, permeado por muitas intervenções desnecessárias, então eu era motivo também de chacota por defender um parto humanizado, por defender um acolhimento, o respeito, por nomear as pacientes. Então eu já estava meio ali o copo transbordando, mas agora assim, como a gente já vive uma ilha, né, da humanização, a gente já vive um universo que é mesmo assim,
que é nichado, aí a gente o copo já não transborda tanto mais, porque a gente já sabe, assim, que como assistir, quem a gente recebe e tudo mais, mas é muito triste, assim. É. E o parto é normal, é um parto que pode ter ou não intervenções, ter ou não analgesia. E o parto natural é o parto que não tem intervenção alguma, que não rompe bolsa, que não induz, que não tem nenhum tipo de intervenção relacionada àquele parto. Então, e tem a cesariana, que é uma cirurgia, né, para o bebê nascer, uma cirurgia feita por via abdominal. Então, existe a humanização, ela existe em todas essas possibilidades. Tem como uma cesárea ser humanizada, tem como um parto normal ser humanizado, tem como um parto natural ser humanizado. Então, humanização é uma forma de abordagem frente àqueles desfechos. É legal a gente falar sobre humanização, né, porque a gente vive numa sociedade onde o médico é o centro, né. E isso também gera uma facilidade para o paciente, porque o paciente às vezes ele não quer se implicar, ele não quer se responsabilizar pelo seu corpo, pelas suas decisões e joga tudo nas costas do médico. Né, então assim, o médico fica com aquele ego de que eu sou o poderoso, eu que vou fazer o seu parto, e a pessoa fica naquele estado de passividade, do tipo: "Ah não, ele vai fazer o meu parto", É, né. Eh, a gente na psicologia obstétrica, no pré-natal psicológico, a gente trabalha muito com essa questão de manter a mulher ativa, consciente e pronta para a tomada de decisão. É lógico, né, gente, no caso de um risco grande para a vida da mãe, do bebê, é o médico que vai tomar a decisão, é o médico que vai intervir, ele está lá para isso. Mas para outras pequenas decisões, né, que talvez nem sejam tão pequenas assim, por que não a pessoa decidir, é, né? é. E a humanização ela faz isso, ela convoca a mulher para o protagonismo, não só da gestação, mas também do parto. O objetivo dos profissionais que estão assistindo ali é intervir se houver necessidade. Então, um grande desafio também para nós obstetras, agora, né, dessa linha da humanização, é intervir somente se necessário. Então, tem um refinamento em cima disso. Não intervir muito antes, mas não intervir tarde demais. E aí você convida essa mulher para o protagonismo, porque, gente, na hora do vamos ver, na hora que faltassem todos os recursos de enfrentamento da dor, de medo, de angústia e tudo mais, no momento mais crítico do parto, é o desejo inicial da pessoa, o propósito dela inicial para enfrentar aquele finalzinho de parto. Ninguém, eu falo para as pacientes assim, não adianta eu querer o parto mais do que você. Você tem que querer mais do que eu, mais do que a enfermeira, mais do que a doula. Então, e é trazer, eu trago muito essas pacientes para essas tomadas de decisões, inclusive até mesmo pensando num possível desfecho de uma cesárea, intraparto, ou até mesmo para aquela mulher que genuinamente deseja uma cesariana. Então, se a nossa função é trazer essa educação perinatal para que ela consiga escolher de uma forma não baseada no medo, não baseada no movimento social, não baseada eh, nu- eh, numa numa passividade, né, tipo: "Ah não, eu vou porque pelo que é mais prático, pelo que o médico escolhe e tudo mais", mas por uma decisão mesmo dela, pautada num desejo inicial e tendo estudado sobre todas as vias, sabendo todos os prós e os contras, benefícios e possíveis desfechos daquela via escolhida. É importante que o casal esteja bem esclarecido, né? Sim, E isso muitas vezes não acontece porque para o médico também às vezes é benéfico que a família esteja ali, né, nas mãos dele. é, E eu percebo que a gente vive numa bolha profissionalmente falando, né, mas quando eu olho para o meu redor, assim, para as minhas relações pessoais, ainda está muito aquém do que eu pessoalmente, né, gostaria que estivesse. Se eu olho para as pessoas que tiveram bebês, né, ao meu entorno nos últimos 5, 6, 10 anos, ainda são muitas cesarianas, algumas eletivas, outras intraparto, algumas com o obstetra, colocando medo numa situação que não era grave, não era talvez nem era um contexto para levar para uma cesariana, mas tipo assim: "Ai, seu bebê tem sofrimento, se a gente não operar agora, ele pode morrer". é, Gente, qual o benefício de levar uma mulher fragilizada nesse nível, né, é, para uma cirurgia? Tudo bem, esse bebê está em risco,
né, ela tem que ser informada, mas não dessa forma, É, né. tem até formas e também de da gente conseguir trazer, essa mudança de planos, né, ao longo do trabalho de parto e do parto, porque às vezes realmente a gente vai estar diante a um estado fetal não tranquilizador, mas a única pessoa que não pode estar, assim, apavorada ou minimamente menos apavorada é a paciente. Então, assim, a função é trazer o entendimento: "Olha, a realidade é essa, a via mais rápida que nós temos é esta, mas então por isso nós vamos para essa via, para que o pior não aconteça". Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que cada vez mais as mulheres estão buscando também, é não só participar ativamente das tomadas de decisão, mas elas gostam de ser informadas. Tanto é que tem um plano de parto. O plano de parto, ele é uma forma de você comunicar abertamente do que você gostaria ou não gostaria no seu parto. O momento do pré-natal, se vocês têm oportunidade de ter o mesmo pré-natalista, a pessoa que te acompanha no parto, é um momento também eh, de criar um ambiente seguro para que você consiga se expressar, para que você consiga tirar essas dúvidas, para que vocês consigam fazer um alinhamento frente ao que vocês vão viver lá na frente. E aí o que me entristece é isso, porque tem muitas mulheres que passam por cesarianas que não sabem explicar nem o porquê que aconteceu, não conseguem encontrar justificativa. E a gente vive, de fato, um país que é cesarista. E por que que o Brasil se tornou um país cesarista? Até a década de 50, a maioria dos partos eram acompanhados por parteiras em casa. Então, assim, existia de fato uma mortalidade materna e neonatal muito grande, porque eram partos que não eram acompanhados por profissionais técnicos. Então, naquele momento em que Juscelino Kubitschek estava no governo, e eu acho que Sara Kubitschek estava movimentando essa, eh, esse projeto de redução dessa mortalidade materna e neonatal para melhorar, né, os índices brasileiros de saúde, o parto passou a ser hospitalar. Então, começou esse movimento do parto hospitalar. A minha avó teve 3 partos. Os 2 primeiros foram em casa, acompanhados por parteiras. E o terceiro, que foi da minha mãe nasceu em 1958, já foi dentro de hospital. E aí, então, assim, coincide muito com esse momento histórico. Então, a partir do momento que o parto passou a ser hospitalar, ele passou a ser de domínio do médico. E muitas vezes, na grande maioria das vezes na época, esses partos eram acompanhados por homens, porque não existiam pouquíssimas mulheres médicas na medicina. E além disso, também eles detinham conhecimentos cirúrgicos, conhecimentos que foram se desenvolvendo a partir da assistência de parto deles. Eles não pegaram aqueles conhecimentos ancestrais, aqueles conhecimentos de parteiras antigas, para aquele suporte de parto. Na época não existia medicina baseada em evidências, então eles faziam igual um trabalho de ourives. Eu sempre fiz assim, sempre funcionou assim. Aí o médico que era aprendiz daquele outro aprendia da forma como aquele primeiro aprendeu. Então era aquele conhecimento que era passado de geração em geração médica e que não tinha grandes evidências e era majoritariamente feito por homens. Então o parto, que às vezes acontecia dentro de um quarto com uma parteira, e a mulher paria em qualquer posição, em pé, ajoelhada, sentada na cama, aliás, deitada na cama de lado, de 4 apoios na cama, passou a ser deitada com as pernas para o alto, naquela posição ginecológica que vocês já conhecem. Então, vocês imaginem você tentando fazer cocô deitada com a perna para cima. Você não vai conseguir fazer isso. Que dirá parir um bebê nessa posição. Só que essa posição ela é favorável para o médico, porque você consegue ver aquele parto acontecendo. E você tem que ver mesmo? Você tem que ficar olhando ali para aquela vagina, que é a vulva o tempo inteiro? E aí começou a aumentar o número de pessoas dentro da sala de parto. Essas mulheres começaram a ser posicionadas amarradas, no, na deitado, né, deitado com a perna para cima, com as pernas amarradas. E quem sabe de parto sabe que é importante ali para o nascimento essa mobilidade, essa movimentação. Então vai ter mulher que queria levantar e não podia, era proibida de levantar. Então assim, é, esses partos passaram a ser extremamente violentados de todas as formas possíveis e inimagináveis, verbalmente, fisicamente falando, intervenções outras. Ah, acho que esse neném está demorando para nascer. O que que é o demorar? É com base em quê? Então, assim, passava fórceps, toda primigesta, toda mulher que estava esperando o primeiro bebê recebia um fórceps, e junto do fórceps a episiotomia, que é o corte no períneo, que hoje cada vez mais vem caído por terra como evidência científica. Então, vocês concordam comigo que a mulher que tinha um pouquinho mais de esclarecimento,
que tinha um pouquinho mais de condição financeira, iria querer ter um parto desse? Jamais. Jamais. Eu não iria querer. Eu, por mim, pode fazer uma cesárea e tirar meu neném aí agora, não quero saber. Então, em um país paralelamente a isso, começou uma cultura da cesárea marcada, da cesárea agendada, do tipo, você não vai querer sofrer desse jeito, porque de fato, quando às vezes a gente escuta nossas tias, nossas avós não, mas nossas tias, alguma conhecida assim, com mais de 50 anos, falando assim, nossa, eu sofri demais no parto. Nossa, você vai querer sofrer igual, porque ela sim, muito provavelmente ela sofreu. Ela sofreu. Ela não passou por um processo somente de dor. Ela passou por uma violência que a gente não consegue nem dimensionar e nem quantificar. Então é muito óbvio para mim que a cesárea tenha crescido muito nesse contexto de medo, né, e de segurança e cabe na agenda, porque uma cesárea eu falo assim, eu sou obstetra, o bisturi está muito mais próximo da minha mão do que vocês imaginam. Para mim é muito fácil indicar uma cesárea. E na cultura médica a gente escuta, você nunca vai se arrepender de ter indicado uma cesariana. Olha só. Então vem também permeado pela formação médica de que a cesárea ela ela é mais segura, que você não vai se arrepender dela, porque qualquer coisa que aconteça na cesárea, nossa, mas pelo menos salvou. Você pode ter feito o escambau com aquela mulher, mas assim, isso ali tá por detrás dos panos, né, do pano mesmo, literalmente, da cesárea, ninguém vê o que acontece ali. Não tô querendo demonizar a cesárea, porque ela é muito importante, ela salva vidas. Eu vou apoiar a mulher que vai tomar essa decisão, mas com base num desejo pessoal, não baseado no medo. Mas é importante que vocês tenham um pouquinho de senso crítico quando te oferecerem uma cesárea sem uma real indicação. Porque é histórico do nosso país. É Exatamente. histórico. E aí eu acho que a nossa geração, aí começou o movimento ali da humanização ali, final da década de 80, muito incipiente ainda, mas assim, grandes pesquisadores, que foi a época que também começou a medicina baseada em evidências, que começou a estudar centenas de milhares de pessoas, que começou a estudar complicações, resultados perinatais, e aí as evidências foram mostrando que a via de parto vaginal é a via de parto mais segura que se tem. Mesmo e às vezes em condições de alto risco, é uma via ainda considerada a mais segura. Então começou esse movimento e tem tomado cada vez mais força. A gente aqui em Belo Horizonte, a gente vive também uma ilha, porque a gente tem o Hospital Sofia Feldman e outras maternidades privadas também que vem mudando o cenário de assistência ao parto. E o que tem mudado um pouco a concepção, a cultura. E eu falo que a gente só vai conseguir mudar mesmo dando exemplos, né? Igual, por exemplo, eu tive um parto normal muito bonito, muito respeitoso, uma experiência maravilhosa. E com a minha experiência, eu consegui conscientizar não só a minha mãe, mas também a minha família, de que aquilo era uma via bonita, de que era possível. Porque, gente, o que que aconteceu? Que lá a minha avó, ela teve os partos normais dela, aí de repente a geração da minha mãe já não foi capaz de parir mais. Porque ela tinha ceratocone, as mais variadas desculpas. E aí pulou uma geração e eu pari? Então o que que aconteceu com as nossas mulheres, né? Porque sempre as desculpas são sempre essas, assim. Você está trazendo isso, né, e a minha avó teve 6 partos, 5 gestações e 6 partos, porque minha mãe tem uma irmã gêmea, vaginais. E ela conta que ela não chegou a sofrer violência física, mas ela tinha amigas que apanharam do médico dentro do hospital durante o trabalho de parto. Então assim, de fato, né, e assim, eu acho que quando a gente engravida, as pessoas vêm trazendo, histórias de partos com desfecho ruim, né. Então a gente começa já a ouvir: "Ah, porque a prima da fulana, o bebê quase morreu no parto vaginal, melhor é uma cesárea. Não, porque não sei o que lá, teve uma experiência onde lacerou demais, melhor é uma cesárea". Eh, eu também sofri muito, assim, eu sou uma defensora do parto. Antes de começar a estudar, né, antes de engravidar e de começar a estudar sobre parto, eu já tinha o desejo de ter um parto normal, acho que até pelo histórico da minha mãe. Infelizmente não consegui, mas, eu já era julgada, eu sempre defendi o parto normal. E uma vez me falaram assim: "Ah, você quer aquele parto humanizado, aquele parto de maconheiro?" É, se tiver que fumar um baseado, tô brincando. É, Mas assim, é o tamanho o preconceito que é. existe com o parto humanizado, né, com que a gente estava falando anteriormente, né, com colocar a mulher como
como alguém que tem capacidade de decidir, né, com sua autonomia, com seus desejos. Mas eu queria dividir um pouquinho a história da minha cesárea, da minha primeira cesárea. Eu já contei em outros episódios, se vocês não assistiram, assistam. A minha primeira obstetra, eu já sabia que ela era cesarista e que provavelmente, né, eu ia acabar numa cesárea mesmo. E a minha experiência de mudança de planos, assim, porque por mais que no fundo eu já imaginava, né, que ela iria me levar para uma cesárea, eu acreditei ser capaz até o final, sabe, de romper com esse ciclo que era dela também, né, de várias cesáreas, enfim, um índice de 100% de cesárea, no último ano. Mas eu entrei em trabalho de parto sem, assim, de repente eu comecei a sentir contrações regulares a cada 3 minutos. Eu não estava em Belo Horizonte, eu estava num sítio um pouco afastado. Eu esperei 1 hora contando as contrações, e aí eu fiz contato com ela. Eu falei: "Olha aqui", mandei um print para ela do aplicativo, né. E ela falou: "Olha, Luísa, como você está distante, eu acho que você já podia vir para Belo Horizonte e esperar em casa". E aí na hora que eu fui arrumar minhas coisas e fazer um último xixi, né, porque nesse finalzinho nossa bexiga deve estar do tamanho de uma noz, Hum. antes de pegar a estrada, aí meu tampão começou a sair, e ela falou: "Ah, me encontra na maternidade". E aí eu fui pra maternidade, encontrei com ela, ela me tocou, eu já estava com 6 centímetros de dilatação, não tinha nem 3 horas da minha primeira contração. E ela: vamos, acho que vai dar, né, acho que vai dar pra ser um parto normal, vamos internar". Eu lembro que eu me despedi da minha mãe na porta da maternidade, né, porque era pandemia, ninguém podia entrar. E aí fui trocar minha roupa, meu marido foi no carro pegar as malas, e aí ela me levou para uma sala e falou: "Olha, agora você fica deitada aqui e eu vou ligar um sorinho em você". Ela já ia fazer a primeira intervenção, que provavelmente ia desregular, né, o meu trabalho de parto. Ela ia me colocar na ocitocina, e aí ela fala assim num determinado momento: "Bom, quando você tiver a próxima contração, você me fala que eu vou fazer um toque, pra ver como é que tá". E aí nesse toque ela rompe minha bolsa. Quando ela rompeu minha bolsa, ela me mostrou, né: "Olha, tá vendo aqui na minha luva tá verde, líquido meconial, seu bebê fez cocô na barriga", né, foi até o termo que ela usou, "e ela tá em sofrimento, a gente tem que fazer uma cesárea agora". E aquilo, naquele momento, assim, o mundo caiu para mim, sabe. Eu me senti completamente vulnerável, insegura, com muito medo. Sempre tive muito medo de agulha, e eu assisti todos os vídeos de parto no YouTube e via como é que era a anestesia, né, de uma cesariana, e aquilo me deu muito medo. Eu falei: "Então, por favor, só liga para minha mãe e explica para ela", porque, assim, meu marido estava comigo, ao meu lado, mas eu acho que eu não tinha condição de processar o que estava acontecendo. E aí ela me leva para o bloco cirúrgico, meu marido não pôde entrar, até eu já estar anestesiada. O anestesista, eu falo que ele era uma porta, de tão grosseiro, assim, até que a mão dele era leve, eu não senti dor na anestesia em si, mas ele não me de primeiro, né, eu de máscara, já com dificuldade de respirar por uma questão emocional mesmo, né. E aí meu marido demorou a entrar, falava assim: "Cadê meu marido? Cadê meu marido?" E, assim, né, uma cesárea de urgência, ela é muito rápida, né. Então, assim, rapidinho eles já estavam me limpando e deita e vamos começar, e o meu marido, alguém traz meu marido, e o meu marido não chegava. Hum. Aí meu marido chega, senta atrás de mim, e aí eu começo a chorar e com muito medo, ele: "Vamos rezar", e a gente começa a rezar, até arrepio. E eu tentava levantar a cabeça, assim, para ver o que estava acontecendo, né. Eu lembro que quando eu fui anestesiada, eu deitei de perna cruzada, e a sensação que eu tinha era que minhas pernas ainda estavam cruzadas. E eu falava assim: "Alguém fala se minha perna está cruzada", porque Era memória que você tinha. pra mim a minha perna ainda estava cruzada, mas minhas pernas já estavam na posição. E eu tentava levantar e o anestesista: "Não, você não pode levantar a cabeça", umas 3 vezes ele, assim, me empurrou, ou seja, né, uma violência. E E aí, rapidamente, tudo aconteceu, assim, o anestesista falou assim para o marido: "E aí, pai, você não vai levantar para ver não? Já vai nascer". Então, assim, foi tudo muito rápido, né. E pensando num contexto de pós-parto, como que a gente lida com esse luto, É, né, com essa frustração, com essa quebra de expectativa? é. Como é que foi isso pra você, amiga? Foi muito difícil, foi muito difícil. Eu lembro que eu só consegui elaborar mesmo quando você me disse: "Amiga, antes uma cesárea na mão de uma cesarista, do que um É, parto normal".
porque de fato, né, ela já ia me colocar na ocitocina. Eu até hoje, eu ainda prefiro uma cesárea do que uma episiotomia. Gente, assim, essa é a minha opinião pessoal, tá, não que tenha alguma evidência científica, mas eu ainda prefiro ter uma cicatriz de uma cesárea do que uma episiotomia. Eu acho que uma episiotomia seria uma violência muito grande para o meu corpo. E aí, não me entregaram minha filha, assim, me entregaram, ela ficou com a gente por uns 2, 3, 5 minutos, e aí já levaram ela para o berçário. Que Levaram a Sofia para o berçário, assim, né, limparam ela, mediram, pesaram, fizeram aquela primeira assistência, né, eu não fico no contato pele. não ficou, e aí levaram ela, eu só olhei para o meu marido e falei: "Vai atrás". E ele foi, tem até vídeo dela no como é que chama? No No bercinho, assim, bercinho. aquecido, ele atrás do vidro e ela chorando lá dentro. Gente, nós estamos falando de 2020, É, de 4 anos e meio atrás, né. Então, foi assim, foi muito difícil de elaborar, eu passei meu puerpério foi relativamente tranquilo, mas quando essa ideia me vinha à cabeça, né, de tudo que aconteceu, foi muito traumático. é. Uma coisa que eu me arrependo um pouco na época é de não ter conversado mais com você sobre isso. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu evito entrar muito na vida das pessoas, assim, porque eu não sei, né, o que que cada pessoa tá buscando e tudo mais. Então, se a pessoa chega e fala, aí eu vou criando abertura e vou acessando. Mas eu lembro, assim, que acho que ela nasceu de madrugada. Nasceu. É, eu lembro que de manhã nós acordamos, a diferença de parto da Teresa para Sofia foi tipo de 2 É, semanas, 13 dias. 13 dias. Então eu estava grávida final de gestação, e aí eu acordei de manhã com a foto, deles e a Sofia. Aí eu vi que tinha sido um fundo de cesárea, eu até comentei com ele, falei assim: "Ah, amor, eu acho que a Lu optou pela cesárea e tudo mais". E ele falou assim: "Ah, eu acho que sim, tal". Porque também eu não sei se você chegou a conversar, se tá pra mim a sua médica e eu não conhecia ela, Sim, né, então eu fiquei naquele negócio assim: "Não, acho que ela vai pra cesárea mesmo", mas eu não vou perguntar, porque às vezes a pessoa tá querendo cesárea e é chato, né, você também: "Mas e aí, que parte você quer? O que você tá buscando e tal?". Eu sempre segurei muito nisso, porque às vezes, assim, a pessoa quer uma cesárea e não quer ser confrontada sobre um parto normal, ou vice-versa, ou quer um parto normal e não quer ser confrontada, né, sobre cesárea. Então eu deixei passar. Mas aí quando você me foi me dizer quando a Tereza nasceu e a gente marcou o encontrinho depois que as meninas estavam mais firminhas, elas estavam com uns 3 meses, você lembra? lembro. Que foi o primeiro encontro delas, que você sentou e contou o seu parto inteiro, e você perguntou assim: "Amiga, você acha que foi certo que ela fez?". Nossa, ali aquele dia eu fiquei, assim, amiga, eu fiquei sem chão, porque de fato poderia estar de frente, né, de um estado fetal não tranquilizador mesmo, mas não tinha documentação disso, né, não fez uma carta, não fez nada. E eu lembro de eu ter falado isso pra você, falei: "Amiga, o mais importante não é nem se tinha ou não indicação, você estava com uma médica cesarista, então é melhor você ter tido uma cesárea com cesarista do que inventar moda de ter um parto normal com uma pessoa desse". Que é igual eu falei pra vocês, eh, o objetivo, né, dos médicos hoje, a obstetrícia mais moderna, o refinamento da técnica está em intervir se houver necessidade, nem intervir cedo demais, nem tarde demais. Para uma pessoa que intervém muito antes da hora, porque, né, vocês perceberam, uma médica cesarista, vocês concordam comigo que se ela fosse embrenhar ali para um parto normal, na vigência do mecônio, ela ia tacar ocitocina, ela ia guiar puxo, ela ia piorar o processo de parto não só seu, mas da Sofia também. Aí sim a Sofia ia entrar em sofrimento fetal. Uhum, Então ia fazer cristeler, sim. ia fazer um fórceps, ia fazer pis. Então assim, você teria sofrido todas as possíveis e inimagináveis intervenções. É lógico que assim, não tem como a gente imaginar como seria, né, mas assim, considerando probabilidades e a realidade que a gente encontra, né, na maioria dos hospitais, em alguns obstetras ainda, são intervenções dessa magnitude. Isso se a paciente não tem nem mecônio, presença de mecônio. Às vezes o líquido está claro, o parto está transcorrendo assim sem nenhuma intervenção, mas aí você já vê, você entrou em trabalho de parto espontâneo, já foi direto para ocitocina sem seu consentimento, e não tem indicação para isso. Rompeu sua bolsa também sem seu consentimento no contexto de parto espontâneo, porque né, você considera romper bolsa em algumas situações, por exemplo, o parto está estagnado e você precisa romper aquela bolsa para
para melhorar um pouco a dinâmica ali daquele processo, porque é naturalmente esperado que a bolsa rompa, mas em algumas situações ou a bolsa não rompe e o parto ele estagna, ou por exemplo, fez uma analgesia e aí optou por romper a bolsa para poder manter as contrações, porque às vezes a contração para depois da analgesia, ou às vezes num contexto de indução, que você precisa que alguma coisa aconteça, né, para estimular aquele parto. Mas um parto espontâneo não tem indicação, Sim. né, não tem indicação de acelerar um parto que já está acontecendo, você já chegou com 6 centímetros. Hum, Então assim, mas, foi o melhor parto que você poderia ter tido com ela. Eu sim. acho que, resumindo a sua história, é isso, foi o melhor parto que você poderia ter tido com aquela pessoa, Aham. E aí, eu tive uma segunda experiência de cesárea. que foi comigo, eu obstetra. E me É. conta, amiga, dessa experiência que ela foi assim, Ai, né. será que eu posso contar tudo? Pode. Temos tempo e espaço para isso. Não, foi uma outra experiência, né, gente, assim, primeiro que era uma médica em quem eu confiava, É, né, além de uma relação de amizade, né, que óbvio que facilita, mas assim, tecnicamente, né, e eu sempre falo isso para as pessoas, eu falo: "Gente, eu confiei a minha vida e a vida da minha filha nas mãos da Marcinha, então nós não somos só amigas, né". é, Não é aquele amigo que você fala: "Ai, ele é um ótimo é. funcionário", né, e a gente nunca sabe. Eh e aí a Clarinha, que é minha segunda filha, ela nos deu uma surpresa, um presente para obstetra, eu acredito que seja, porque ela estava pélvica até as 34 semanas, eu comecei a fazer acupuntura, e eu não acreditava na acupuntura, eu já fazia acupuntura há mais tempo por outros motivos, eu falava: "Ai, será que esse trem é meio placebo? Será que, né?". E aí na minha primeira sessão de acupuntura com o objetivo de virá-la, né, para cefálica, para ela ficar de cabecinha para baixo e poder nascer, eu senti uma movimentação muito estranha na barriga, muito diferente, assim, ela se mexeu como ela nunca havia se mexido, e no meu próximo ultrassom, a gente constatou que ela estava cefálica, que ela estava viradinha, e ali daria para ela nascer via vaginal. Eu falava: Marcinha, você tira essa menina pela minha boca, mas senão vai me fazer uma outra cesárea". Olha a E responsabilidade, hein. olha a responsabilidade. E assim, né, eu sinto que eu também estava num contexto, de muito estudo e de muita cobrança, de que eu precisava ter um parto normal, Né. né. Minha bolsa rompeu de madrugada, a psicóloga completamente despreparada: "Liga pra Marcinha", e era só uma bolsa rota, isso porque eu já tinha todo o conhecimento, né, mas na hora o conhecimento ele vai embora, né, fica ali a ansiedade, o medo, E a tá certo, né, preocupação. não é, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí no dia seguinte de manhã a Dani, né, a enfermeira foi me examinar, ela falou: "Olha Luísa, seu colo tá fechado, não tô vendo aqui nenhum sinal de trabalho de parto, vamos observar". 16 horas depois a gente foi pra maternidade, 16 não, menos, né, um pouco, É, acho que umas deu assim, deu 12. 12 horas de bolsa rota, umas 14 no É, máximo, assim, né. Aí me veio na cabeça, assim, era Dia das Mães, aí me veio na cabeça assim: "Ah, vamos fazer só uma cardio, pra gente saber como é que estão as coisas, pra gente poder seguir", porque como a Lu tinha cesárea anterior, assim, a as nossas possibilidades de indução de um parto eram muito pequenas. E em 10% dos partos, a bolsa rompe antes do trabalho de parto mesmo, e às vezes, assim, o parto o tra a mulher não entra em trabalho de parto ou precisa de indução para poder estimular aquele parto acontecer. Aí me deu na cabeça assim: "Vamos fazer uma cardio pra gente saber como é que estão as coisas". Aí beleza, você foi o primeiro caso que eu decidi fazer cardio com 12 horas, porque na época eu tinha a conduta de quem tem bolsa rota, né, de quem a bolsa rompe antes do trabalho de parto, poderia esperar até 24 horas em casa, com acompanhamento e tudo mais. E aí, no caso da Lu, eu falei assim: "Ah, acho que não custa nada a gente com 12 horas documentar que tá tudo bem com ela, com o bebê". E a partir do caso dela, eu comecei a fazer isso com todos os pacientes. Aí, a gente fez a cardio excelente, maravilhosa. Aí eu falei: "Amiga, então ótimo, né, pode ir embora pra sua casa". Aí ela: "Amiga, mas eu queria que você fizesse um toque, porque assim, no parto da Sofia, eu evoluí muito rápido, eu não estava sentindo muita coisa, então pode ser que eu esteja com alguma dilatação". A sorte que você falou isso, né. E aí na hora que eu fui fazer o toque, eu toquei e eu falei assim, eu achei estranho, porque eu senti assim, eu não senti colo do útero, eu senti um emaranhado, assim, eu falei: "Gente", e aí eu fiquei assim: "Nossa, será que a Lu tá com uma lesão no colo do útero, que eu não vi?". Só que eu lembro que eu já tinha colhido preventivo dela, preventivo normal, aí eu irracionalmente, tentáculos, são tentáculos, porque eu fiquei sentindo um trem assim na mão, falei: "O que que é isso?".
Aí eu pus o dedo de novo, na hora que eu pus o dedo de novo, a mãozinha. Aí eu falei: "Amiga, é mão, é procedência de mão", e é raríssimo isso acontecer. Assim, procedência de mão é 1 para 15.000 nascimentos, eu nunca tinha visto. Meu único arrependimento, eu já te falei, né, não era de passar um espéculo e tirar foto, que ia virar, assim, figura de livro, É. mas na hora a gente só: "Meu Deus, o que que nós vamos fazer?". E me preocupou você, porque você tinha o desejo de ter um parto normal, eu queria eu também queria isso, né, eu como obstetra, eu estava torcendo por isso, e foi aquele balde de água fria em nós 2. Foi. Sim, eu tentando segurar ali a compostura ali como médico, mas também eu estava ali como amiga. Você chorou, né, assim, ficou naquela Muito. quebra de expectativa. E procedência de mão, na situação que a gente estava, não tinha nem como enfiar a mãozinha lá pra dentro, assim, não tinha espaço pra fazer isso. Então, a indicação é de cesárea mesmo. E eu lembro, assim, nossa, foi muito difícil, né. Pra vocês entenderem, ao invés de começar a passar a cabecinha, né, que é o normal do parto, o bracinho dela passou. Então, assim, não tinha como ela nascer com o bracinho, né, nasce assim, né, amiga? É, às vezes nasce com a Com a mão no mãozinha no rostinho, rosto. ou aqui a mãozinha na frente, mas ela fez assim, ó. E aí não tinha como passar cabeça, braço e ombro tudo ao mesmo tempo, né, assim. E aí não tinha outra opção a não ser outra cesárea, mas foi uma experiência muito diferente da primeira. É, Por mais que, assim, a quebra de expectativa, né, a decepção, e aí eu acho que eu estava ainda mais desejando um parto normal, né, mas assim, entender que não era viável, que não tinha é, como, que era o melhor para nós 2, né, que ela não tinha outra forma de nascer se não fosse através de uma cesárea, eu acho que isso me fez acho que senti um pouco menos senti bem menos é, no pós-parto. E aí foi uma cesárea que a Márcia falou assim: "E aí amiga, cadê sua playlist?" Eu: "Nossa, não tenho playlist não, vamos pôr uma música aí, alguém liga uma música?" E aí o campo, né, já não era um pano, era um plástico, a gente eh, pagou luz, apagou a luz, exatamente, né, eu acho que, assim, existe como você fazer uma ambiência dentro de um bloco cirúrgico, a né, e gente se se cuidar abraçou antes da anestesia, né, assim, abaixou ali um muito. pouco a energia, né, aquele frisson todo. Meu marido não demorou a entrar, É, né, quando ela nasce, a primeira coisa que eu falo: "Cadê o bracinho, o bracinho, o é, bracinho?" E a Marcinha olha, o bracinho tá bem, e ela me mostra ela pelo campo, né, pelo plástico, até poder cortar o cordão, né, e isso. ela vem direto pro meu colo, ela fica comigo, ela só sai de mim na hora que eu permito que ela, né, assim, do meu peito, ela já mama, ela mamou imediatamente, Clarinha sempre, nossa senhora, sempre mamou, e ela já mama naquele momento e, assim, é outra história, né. Então por isso que existe, gente, a cesárea humanizada, né, olha a É, diferença de cuidado, de abordagem, o anestesista é tão fofo, carinhoso, paciente, porque eu dei trabalho para tomar anestesia, e foi outra história, né. é. E é difícil, assim, porque independente da via de parto, são vivências que são muito densas, né, o nascimento, a gente já contou no outro episódio que a gestação é um momento de vida muito peculiar, são muitas mudanças físicas e emocionais, que dirá um parto, né, o parto ele define, ele deflagra aquele fim de uma gestação, a chegada de uma vida, então é um evento, do corpo feminino muito denso, e muito difícil, então assim, ainda bem que tem assistência humanizada para trazer um pouco mais de leveza para uma coisa tão difícil, tão assim, densa. Eu já tive pacientes que já tiveram, por exemplo, partos vaginais totalmente fisiológicos, lindíssimos aos olhos de quem assistia, e que para ela foi difícil emocionalmente, a chegada daquela vida. E a gente que floreia muito, a gente que romantiza muito, mas as chegadas elas são muito difíceis, assim, é um luto que se passa, é uma mulher que está indo embora ali subjetivamente, não tem outra mulher nascendo, ela vai nascer dali a algum tempo. Então é uma zona cinzenta, eh eh, do pós-parto imediato, é uma zona cinzenta de parto. É um corpo que nunca viveu nada parecido, né, você estava vivenciando uma segunda cesárea, mas você não estava vivendo, a primeira vez que você viveu uma coisa, uma procedência de mão, né, Uhum, então você não sabia como que aconteceria. sim. Eu como obstetra também não sabia. Então assim, eu pensei: "Eu vou fazer da forma mais tradicional, se eu não encontrar outra
outra forma, eu vou buscar meios para poder ajudar essa saída desse braço, então eu fiquei com medo do bracinho estar encarcerado. Então, assim, é tudo muito novo, assim, para a pessoa que está vivendo, para aquela família, mesmo que seja uma segunda gestação. Então, assim, a gente tem que trazer mesmo muito carinho, muito cuidado, muito respeito para aquele corpo feminino, mas como eu sempre bato nessa tecla, enquanto a gente não respeitar as mulheres, os nossos respectivos corpos, a gente não vai respeitar o parto, porque o nosso corpo é violado, a nossa saúde é violada, o nosso íntimo é violado a todo tempo, nós somos violentadas, assim, a todo tempo. Então, para a gente conseguir melhorar também a forma de nascer, a gente tem que começar a respeitar mais as mulheres. Sim. A gente só nasce uma vez, né, aquele bebê vai nascer só uma vez. E qual que é a memória, qual que é a lembrança que fica para aquele bebê do momento que ele nasceu, É, né? Foi de uma forma violenta, ele foi puxado, ele foi bem amparado, ele foi acolhido, ele foi colocado no peito da mãe, né, assim, como que isso reverbera na nossa vida, né? A gente é. da psicologia obstétrica, a gente fala muito isso, assim, sobre nascer bem por um mundo melhor, né? Por que que a forma de nascimento ela ainda é tão dura, tão pesada, né? Já é tão difícil para a mulher, né, que tá vendo um luto, encontrando finalmente com seu filho, mas ao mesmo tempo perdendo a sua vida sem filhos, né, ou sem 2 filhos, ou sem 3 filhos, né, às vezes com um só, com 2. Então, é acolhimento, é necessário amor. Nascer dói, né? Dizem que o primeiro respiro do nascimento é a maior dor da vida que nós seres humanos podemos sentir. Só que ela é tão dura, tão difícil, tão dolorosa que a gente é incapaz de lembrar. E de fato, assim, a chegada dessa nova vida, a psicanálise fala isso um pouco, né? Que a gente escolhe dois caminhos quando a gente nasce, entre não sentir dor e morrer, ou decidir viver e sentir dor, porque viver dói. E quando existe a primeira respiração, que é aquele choro do bebê ao nascimento, que é o momento que o pulmãozinho está expandindo e está entrando o ar, o oxigênio, é o momento de maior dor. Então, pensa se junto a isso você não acolhe bem esse bebê, se a ambiência daquele nascimento não é respeitada. Vocês imaginam, gente, e não está nem no âmbito da romantização, não, é do respeito mesmo. O bebê vive lá dentro da barriga, numa temperatura praticamente a intracorpórea de uma pessoa, que varia ali nos 30 e poucos graus, num lugar quentinho, fechado, escuro, Cheio de líquido, cheio de líquido, silencioso, né, sendo ninado, né, sendo balançado com o balançar da mãe, escuta o barulho do batimento do coração. E aí ele nasce num contexto de bater de pinças, de barulho, de som, de vozes outras que não são da mãe e da parceria, eh, e não se respeita esse nascimento. Então, isso tem implicações, assim, que hoje a gente ainda não sabe, até hoje, quais são os danos, mas a gente sabe que são muitos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente compara dos benefícios de um parto normal em relação a uma cesárea, quando se tem, né, um parto respeitoso, mesmo com intervenções e tudo mais, mas um parto adequado, e a mulher passa por um processo de trabalho de parto espontâneo, o bebê, ele entra em contato com as bactérias do canal vaginal. E essas bactérias, elas são muito importantes para poder colonizar a pele do bebê e inclusive colonizar o intestino, prevenindo infecções na pele, então melhorando o contexto imunológico, prevenindo uma condição grave que acontece com bebês ao nascimento, que chama enterocolite necrotizante, que é uma condição intestinal nesses bebezinhos e pode acarretar a desfechos muito ruins. Quando o bebê passa pelo canal de parto, existe uma neuroplasticidade do cérebro do bebê. Então, o bebê do parto normal ele nasce com a cabeça mais amassadinha, mas o passar pelo canal de parto é importante porque ajuda no desenvolvimento neurológico. Olha que coisa importante. Além disso, no processo respiratório, que ao passar no canal de parto, isso permite com que o pulmãozinho expanda ao nascimento, então melhora as condições respiratórias. Aumenta o vínculo mãe-bebê, porque assim que o bebê nasce, ele já vai para o colo materno, então isso reduz o risco de depressão na primeira infância, de autismo. Isso favorece a amamentação, porque a mãe produz os hormônios de ocitocina, então a ocitocina contribui para a saída do leite. Então, é um bebê que não vai ter tanta dificuldade assim ao amamentar, é um leite que vai descer às vezes mais rápido.
Então, assim, são tantos inúmeros benefícios, e também considerando para a mãe também, que passar por um canal de parto, por ter um parto normal, favorece uma recuperação mais rápida, por não ser uma cirurgia intraútero, favorece que não tenha complicações em outras cesáreas. Então, assim, são inúmeros benefícios para a gente deixar de pensar assim, não, vou querer essa outra via por comodidade. Estimativa de perda de sangue num parto normal é de 500 ml, numa cesárea você já começa com 1 litro e meio a menos de sangue. Então, assim, são inúmeros benefícios para a gente não considerar essa primeira possibilidade como uma possibilidade, né? E eu não estou falando que a mãe da cesárea ela não vai ter isso, mas assim, reduz um pouco mais essas possibilidades. Então, se você está buscando para uma cesárea, já estudou, se preparou e mesmo assim você decidiu por uma cesárea, quem sabe você não opta por fazer uma cesárea na hora que for do bebê. Porque tem um outro porém, também tem um outro detalhe que, por exemplo, quando a gente faz uma cesárea de hora marcada, pode ser que o bebê realmente ele não vai estar prematuro, né? Vai ser, vamos lá, uns pouco 39 semanas, né? Que na maioria das vezes aqui no Brasil é assim. Às vezes aquele bebê não está pronto para o nascimento. Então, a mãe não produziu sinais neuroendócrinos para o bebê e nem o bebê para a mãe de que os dois estão prontos para o nascimento. Então, pode acontecer de, vamos supor, de fazer a cesárea e o bebê está dormindo lá dentro. E aí, de repente, ele nasce, ele não consegue fazer essa respiração que eu expliquei para vocês, dessa expansão pulmonar, porque ele não produziu os hormônios suficientes para expandir esse pulmãozinho, ele não sabe que ele tem que nascer. Então, às vezes, é um bebê que vai demorar um pouco mais para fazer essa transição respiratória, vai precisar de um suporte pediatra. Aí o obstetra que é cesarista falou assim, ó, tá vendo, nós tiramos na hora certa. Ah lá, o bebê já estava em sofrimento lá dentro da barriga. Só que, na verdade, aquele ato que fez com que aquele bebê nascesse daquela forma. Então, para você que deseja alguma cesárea, quem sabe não esperar a hora do bebê. Então, por exemplo, espera romper uma bolsa, espera o início de algumas contrações. Você não precisa estar lá no seu auge do trabalho de parto para ir para cesárea, não, mas assim, espera, pelo menos seu corpo dá sinais, né? Que insistência é essa de ter controle, inclusive, sobre a hora de nascimento, sobre o dia do nascimento? A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Por que que a gente respeita tanto o nosso tempo de morte, né? Todo mundo fala, a única certeza que a gente tem da vida é da morte, do nascimento também. Só que a gente não sabe nem a hora que ele vai ser e deve ser respeitado dessa forma, porque são os grandes ciclos da vida. Então, você está buscando uma cesárea, você tem todo o direito de ir para sua cesárea. Mas vamos repensar, talvez, de esperar também a hora do seu bebê? Pode ser qualquer hora do dia e da noite, não tem problema. Mas você pode ter certeza que esse neném vai nascer melhor. O vínculo seu vai aumentar. Você já vai começar a produzir mais leite. Então, assim, pensando nos benefícios, eu consideraria essa possibilidade. Se eu fosse escolher ter uma cesárea, eu teria num contexto de hora do bebê. Então, ou que a bolsa rompeu, ou que começou a ter algumas contrações. E é o que a gente falou um pouco no início, né, respeitar o corpo da mulher e respeitar o bebê, né, o bebê, a criança, eles ainda são muito desrespeitados na nossa sociedade, né, não É, são vistos como pessoas, e são, é. né. Exato. E muita gente se fala sobre violência obstétrica, mas existe a violência neonatal, que ela ainda está muito ali nas entrelinhas, inclusive coíbe muito nós obstetras, porque eu já vi cenas de violência neonatal e eu me senti impedida de poder acessar ali aquele bebê, de questionar aquele profissional. Assim, então, vocês imaginam, se o profissional obstetra e equipe ainda sofre um pouco calado frente a esse tipo de violência, que dirá os pais, né? Com certeza. Gente, a gente achou que ia ser um episódio mais curto e ó, a gente falou bastante, É que a né. gente ama esse tema, né. É, com certeza. E a gente traz histórias também para poder enriquecer para vocês, né. Gente, estou muito feliz da gente ter concluído mais um episódio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar pra gente nos nossos respectivos directs ou no direct lá do Respira. E muito obrigada por ficarem até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado até o final. Eu espero que a gente tenha pelo menos plantado uma sementinha aí de reflexão, né, e contem com a gente está aqui promovendo mesmo essa conversa, esse diálogo, esse desejo de compartilhar, então mandem suas histórias também, tá. A gente está aqui à disposição. Muito Um obrigada. beijo. Beijo, até o próximo.